Viva Serra Negra no ar! Essas são as notas serranas. O que aconteceu de mais importante na cidade? Olá, Mota! Hoje nós vamos falar sobre um decreto que o prefeito baixou, que regulamenta a utilização do uso das vias públicas para embarque e desembarque de passageiros. Ele criou esse decreto porque houve uma demanda dos hoteleiros para que isso ficasse estabelecido, para que eles pudessem usar esse espaço sem ter aborrecimentos, sem ter constrangimentos da cidade. E esse foi um dos principais temas na Câmara Municipal. E os vereadores, eles fizeram alguns comentários que devem ser ressaltados, porque como foi colocado, parece assim que a população não gosta do turismo, a população não gosta dos hoteleiros, porque segundo os vereadores, vou falar o vereador Ney, porque eles têm dinheiro, porque eles são ricos, então a população não gosta. E o que a gente tem visto é que não é bem isso, né? O Vaguinho disse, inclusive, que a população tem que dar graças a Deus se as ruas estão cheias, se não há lugar para estacionar, se a população não consegue andar nas calçadas. Então deve dar graças a Deus porque a economia está girando. Mas a gente sabe que a população, ela quer sair, ela quer usufruir da cidade e que isso seria possível se houvesse um plano de mobilidade urbana que existe, mas que até agora não chegou na Câmara, e os próprios vereadores, alguns que eu ouvi em off, não sabem por que esse plano não chegou ainda na Câmara. Não é isso, Mota? Exatamente. Bom, eu acho que as considerações do vereador, que é o presidente da mesa da diretora da Câmara, né, o Wagner Del Bono, o Vaguinho, eu acho que a gente não merece nem a gente fazer muito comentário, né? Estão meio assim, fora da realidade, né? Então vamos falar mais sobre esse decreto do prefeito, que aliás o decreto do prefeito ele anula um projeto de lei do vereador César Borboni, Ney, do mesmo teor. Esse projeto de lei está ainda em tramitação, então agora deve ser jogado na cesta de lixo, porque o decreto do prefeito é exatamente, ou até mais abrangente do que o projeto do vereador Ney. Mas assim, o que a gente tem de considerar é o seguinte: esse tipo de medida, de você tentar impor uma regra em alguma coisa no trânsito, para melhorar o trânsito, para deixar a cidade mais ordenada, é apenas um paliativo, assim, praticamente inócuo, em relação aos gravíssimos problemas de mobilidade urbana de Serra Negra. O Serra Negra, na verdade, enfrenta um problema sistêmico de mobilidade urbana, que não é só falta de estacionamento, de vaga de estacionamento, né? A escassez das vagas leva os motoristas a ficar circulando no centro para buscar espaço e com isso aumenta o trânsito de veículos e agrava os congestionamentos nos fins de semana, feriados e esses períodos de maior movimento turístico assim. Bom, fora isso, Salete, a gente vê, nós temos ruas estreitas, estacionamento em vias de mão dupla, falta de fiscalização, sinalização insuficiente, ausência de mecanismos adequados de controle de trânsito, como, por exemplo, semáforos, né? Tudo isso forma um conjunto que torna inviável você resolver o problema com uma medida, né? Também temos que considerar outras coisas. Nós estamos falando, por exemplo, agora só de trânsito de veículos. Nós temos assim, calçadas estreitas, mal conservadas, prejudica pedestre. O transporte coletivo que é insuficiente, né? E aumenta a dependência de carros, né? E motocicletas. Aí você cria um ciclo de ter cada vez mais veículos na cidade, mais congestionamento e mais dificuldade para estacionar, né? Olha, tudo isso é agravado por quê? Porque a cidade é turística. Quando chega nos fins de semana, aumenta enormemente o fluxo de pessoas, de carros, de veículos, para esses problemas ficarem ainda mais visíveis para nós. Vamos fazer o seguinte aqui, eu até assim, eu gosto não só de fazer as críticas e apontar os problemas, mas também de
tentar dar algumas soluções. O Viva Serra Negra, durante toda a sua existência, 6 anos já, né, ele tem procurado estimular esse tipo de debate, né, com soluções. E o que é preocupante, Mota, que um dos últimos posts do prefeito nas redes sociais dele é anunciando que já está em andamento, está quase ali, né, nos finalmente, as obras do mirante, da plataforma de vidro. E aí, assim, em nenhum momento até agora ele falou como que ele vai resolver a questão da mobilidade e do trânsito lá, porque ele convida, ele diz mais o seguinte... gente para a cidade. Nesse post dele, ele fala exatamente isso, ele fala, vamos trazer mais turistas para a cidade, vamos movimentar a economia, e assim, não demonstra nenhuma preocupação com esse problema que gerou esse decreto, inclusive, né, que ele baixou. Ele sabe que existe esse problema, ele sabe que o problema está ali. Ele só está aumentando o problema. Exatamente, né? E ele não mostrou como é que ele pretende amenizar esse problema e como que ele pretende trazer bem-estar para a população, além do desenvolvimento econômico. Exatamente. Em relação a esse problema de mobilidade urbana, algumas sugestões que a gente já apresentou e vamos agora apresentar de novo, que poderiam ser estudadas com carinho pela prefeitura, seriam as seguintes, assim, criar bolsões de estacionamento periféricos, né, assim, melhorar o transporte coletivo, né, para fiscalizar pontos críticos do trânsito, né, botar agentes de trânsito, rever sentidos de circulação das vias, né, via azul de mão única aqui, ou inverter, ou transformar numa via só essas vias de mão dupla e mão única, né? Você ter calçadas mais acessíveis, né? Áreas específicas, isso já tem, né, mas não é respeitado, áreas específicas para ônibus e vans, né, para desembarque do turista que vem, que vai ficar um dia só, né? Sinalização adequada, meu Deus do céu, pô. E nos dias de trânsito mais intensos, fim de semana, você ter uma gestão diferenciada, você reforçar, certo? O aparelhamento de agentes e tudo mais para nos dias que você tem mais afluxo de pessoas aqui, que não existe, não tem, você não vê. É como se um sábado, por exemplo, de um feriado gordo, vamos dizer, para a Serra Negra é igual. Uma terça-feira, uma segunda-feira, você não vê uma pessoa ajudando o trânsito aqui. E essas soluções, elas poderiam ter sido apontadas para os vereadores, ao invés de dizer que a população tem ódio, não gosta dos hoteleiros. Aliás, nem dá para comentar isso, né? O vereador Ney disse que 5 dos hotéis que são beneficiados especialmente por esse decreto, eles geram 1.300.000 de imposto para a cidade. Ótimo isso, ótimo, mas isso não significa que você não tem que resolver o problema. Não é isso? Que a população é que é responsável por isso. A gente percebe o seguinte, tudo aqui é feito assim no imediatismo, assim, né? Feito assim sem muito estudo, ou quase sem nenhum estudo, feito para resolver algum problema pontual. Ninguém pensa na cidade a longo prazo, sabe? É esse o problema. Você trazer turistas para cá da maneira como você está trazendo, com um número assim cada vez maior, isso vai gerar muitos problemas na cidade. Muitos. Isso não sou eu que estou dizendo isso, não é a minha opinião. Isso daí já é um fato comprovado no mundo inteiro. As pessoas que estudam a área de turismo no mundo já sabem, já viram que você não pode fazer isso que está sendo feito aqui. Você não cria condições para a cidade receber um número de turistas que está recebendo. Isso vai criar problemas seríssimos. Aliás, nós vamos abordar esses assuntos aqui com mais calma e tudo mais no Viva, nos próximos dias no Viva, né? Acompanhe a gente que nós estamos preparando algumas edições bem legais sobre esse negócio do turismo desenfreado assim, nas cidades, dos problemas terríveis que isso pode ocasionar. O que a Salete falou desse mirante do Alto da Serra, olha, marquem bem, isso é gravíssimo. Se você levar mais gente lá, sem ter condições de estacionar, sem ter condições de vagas de estacionamento, de circulação na estrada,
nossa, isso vai ser muito perigoso e muito ruim para quem mora ali perto. Essa é uma discussão que ela tem que ser feita com soluções, não apontando responsáveis por isso, por aquilo, e não muito menos com decretos paliativos. Lógico. Porque ele vai ser se vai ser solução, nem pontual, acho que nem pontual não vai ser essa solução, mas tem que ser com uma solução abrangente que pegue toda a questão da mobilidade. E outra coisa, esse decreto, para mim, ele tem um aspecto basicamente político, porque essas regras que ele quer impor são regras absolutamente já fixadas no CTB, no Código de Trânsito Brasileiro. É óbvio que se você tem um hotel, uma pousada, uma coisa, você vai ter de ter um espaço para embarque e desembarque de passageiros, e é óbvio que é a prefeitura que tem de criar as regras para esse tipo de coisa. Então, tudo isso daí, para mim, foi mais assim vamos dizer, não sei nem se é um cala-boca, sei lá, ou uma satisfação para um afago para os hoteleiros, enfim, não sei. Mas é muito mais político, porque isso daí não precisa nem ter esse tipo de coisa, pô. É uma coisa tão assim, simples de você resolver. Para quê, sabe? Gastar o tempo que gastaram na Câmara, na sessão da Câmara, para ficar falando sobre isso daí. Gente, pelo amor de Deus, pô. A cidade tem coisas muito mais importantes para discutir do que o estacionamento em frente do hotel, pô. Isso sabe? Que seria um problema muito mais. Que passaria até despercebido se a cidade tivesse um plano de fato de mobilidade, mobilidade, né? O nosso plano diretor que está aí, aliás, onde que está? Ninguém sabe, né? E os vereadores não cobram isso do prefeito. Cadê o plano? Por que não perguntam lá na sessão da Câmara? Cadê o plano diretor de mobilidade urbana que começou a ser feito há 2 anos, acho, já sumiu. Já foram feitos 2, né? Já um que foi jogado no lixo por esse atual prefeito, que mandou fazer um outro e que também ninguém sabe onde está. A cidade gastou dinheiro com isso daí, gastou dinheiro nosso, né? Quando a gente fala a cidade gastou, nós gastamos dinheiro com isso daí. O mínimo que a gente quer é a satisfação, falar o plano é bom, é ruim, eu vou mandar para a Câmara aprovar ou votar, eu não vou. A gente não sabe. Enquanto isso, os problemas vão se agravando como uma bola de neve, cada vez maior. Estacionamento, não vaga, falta isso, tem mais carro, tem mais turista, e vai. Daqui a pouco vai se tornar impossível você viver o dia a dia em Serra Negra. Eu digo nós, moradores de Serra Negra. A gente não quer que chegue a esse ponto, mas infelizmente nós estamos vendo que tudo se encaminha a isso. Já estamos vendo moradores que não frequentam mais o Alto da Serra. A gente está vendo moradores que não saem de sábado e domingo para usufruir a cidade, não sai. Porque eles não têm condições. Não tem condição de ele vai se estressar e muitas vezes não vai conseguir chegar onde lugar, né, onde pretende ir. Andar na cidade nos fins de semana, de você andar aqui no centro, está cada vez mais perigoso. Pelo número de motos que andam, que trafegam nas vias, os carros de fora que não conhecem a mão de direção, que entram em ruas proibidas e tudo mais, está se tornando até perigoso para o pedestre, então nem se fala. Então, são problemas gravíssimos que, infelizmente, a administração pública parece que faz de conta que não existe e ficam com essas medidas assim... paliativas. Que não vão resolver nada, Infelizmente, é isso que a gente constata na realidade do dia a dia, que vivendo a cidade no dia a dia. É isso aí. Essas são as notas serranas. O nosso jornalismo é um jornalismo independente, que não recebe recursos nem da iniciativa privada, nem do setor público, e que conta só com o apoio dos nossos leitores, dos nossos colaboradores. Perfeito.